Queria agradecer a presença de todos e também gostaria de agradecer muito o convite do professor Ed Carlos, agradecer imensamente o Grupo Gypsy, a piazada que está por aí sempre nos atendendo, nos auxiliando, e dizer que me sinto muito honrada de estar aqui em Rondonópolis, estar aqui no Mato Grosso, junto também com colegas palestrantes, que são mais que colegas, são amigos, amigos produtores. Enfim, muito obrigada pela oportunidade. O Ed Carlos me deu a proposta de fazer esse tema, a comissão organizadora, adubação em sistemas integrados, que já não é simples, e mais princípios de sequestro de carbono, que daí complica um pouco mais. Eu sou da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e em 2002, quando a gente voltou do doutorado, a gente criou esse grupo que se chamava e se chama Grupo Interação Solo-Planta-Animal, que era justamente para estudar as questões de integração lavoura-pecuária e principalmente a questão de ciclagem de nutrientes, que acabou resultando na criação desse segundo grupo, que é o Grupo Adubação de Sistemas. Como a primeira coisa que me pediram para conversar com vocês é justamente essa questão de carbono, e a gente fala muito de aumento de carbono, e carbono no solo, e carbono não sei o quê, mas de onde vem esse carbono? E como esse carbono se incorpora no solo? O primeiro fator que deve ser considerado é que todo o agricultor, toda a pessoa que trabalha com produção vegetal, e animal é uma produção secundária que depende da produção vegetal, ela maneja um processo natural, o mais importante, certamente, da vida na Terra, que é a fotossíntese. O que é a fotossíntese? Fotossíntese aqui é a entrada do gás carbônico, por isso que a gente sempre falam para nós, a produção animal é criadora de efeito estufa, tá? Mas cria lá, solta o metano, mas nós também somos o quê? Sequestradores de carbono, basicamente por esse processo em que cada planta que está na propriedade de vocês está sequestrando carbono. O que eu preciso para esse sequestro de carbono? Eu preciso de luz, água, temperatura e o CO2. Coisa que nós temos aqui no nosso país, graças a Deus, em grande disponibilidade. Ao contrário de países onde se originou nossa agricultura, de certa forma, não bem colocando assim, mas de onde veio nossas técnicas. E isso tem implicação até hoje nesse processo. Isso é uma cadeia de carbono que é produzida a partir da fotossíntese. Então, a gente fala de carbono, mas o carbono é uma cadeia, A matéria orgânica é algo muito complexo e a gente simplifica como carbono. À medida que a planta envelhece, ela começa a jogar esse carbono para as estruturas de sustentação dela, que vai para o colmo, por exemplo. E ali fica a celulose e lignina, que são a base para que entre o carbono no solo. A partir do momento que a gente tem uma planta constituída e que eu faço o manejo, que eu colho o grão e deixo depositado a palhada, por exemplo, de um milho ou uma palhada de braquiária, o que vai acontecer? Vai começar a entrada desse carbono dentro do solo. Como que se dá isso? Basicamente, a gente precisa de dois processos biológicos de decomposição, que começa com uma decomposição de quebra de partícula, que basicamente quem faz são os micro-organismos. Desculpe, a mesofauna, Minhoca, que vai incorporando, claro que aqui está acelerado e é uma condição específica, mas que vai incorporando esse material e vai reduzindo o tamanho de partícula, vai fazendo essa essa mistura, misturando e criando canais preferenciais nesse solo. E, na sequência, para nós, da integração lavoura-pecuária, algo que é muito importante são os rola-bosta. Além deles eliminarem, o pessoal da zootecnia, além deles eliminarem um possível foco de contaminação por moscas, ele leva essa bolinha de bosta mesmo
e enterra, né? Fazendo que nesse movimento ele incorpore matéria orgânica no solo e faz também carbono para o solo e faz o quê? Além de tudo, ele cria um canal preferencial para que o calcário desça por aí, para que a água incorpore e entre e que vai em maior profundidade. E esse bichinho aí vai em profundidades bastante consideráveis. Depois que houve essa quebra, a gente entra justamente na incorporação desse material aqui preto, que é o carbono, que é a matéria orgânica do solo, que em alguns lugares a gente não vê. Simplifiquei também a situação. Basicamente, são os ácidos úmicos e ácidos fúlvicos, que durante o processo de decomposição começam a criar esse tipo de material. Quando a palhada está decompondo, né, sobre o solo, vocês têm que imaginar que, além de nutrientes, que é o processo da mineralização, ela está liberando esse ácido fúlvico e úmico. Nós não usamos muito leguminosas nos nossos sistemas. Está precisando introduzir com urgência, depois vocês vão entender. Nós usamos muito gramíneas no processo de produção animal, e aí utilizamos fontes, né, nitrogenadas para adubação nitrogenada reativa. Um milheto sem adubação nitrogenada, a gente pode considerar que ele tem uma relação CN50. Por que isso é importante? Relação carbono-nitrogênio. Primeiro é importante que eu vou colocar muito carbono. O milheto vai me fornecer muito carbono nesse processo. Mas o carbono que está sendo ali disponibilizado para o micro-organismo que está no solo, que por muito tempo não teve uma entrada tão grande de alimento para ele, ele vai querer consumir. Como a relação CN do milheto é 50:1 e do micro-organismo é 12:1, ele tem que baixar. E para quê? Como que ele pode fazer esse processo para baixar? Ele vai ter que pegar nitrogênio de algum lugar. Não tendo na palhada, porque a relação CN é muito elevada, ele vai pegar nitrogênio do solo, certo? E é uma competição. Dependendo da planta que vocês colocarem na sequência, o micro-organismo está competindo com a planta que vem nascendo, se fosse um milho, por exemplo. Nesse caso, o micro-organismo come o carbono da planta, puxa o nitrato e o amônio do solo, armazena temporariamente nele, e assim como nós, que consumimos um carboidrato, e para perder esse carboidrato, para não engordar muito, nós fazemos exercício e respiramos, o solo respira. Guardem isso, o solo respira e o solo é vivo. Assim sendo, quanto mais o meu solo respirar, tem apenas uma jogadinha nesse aspecto, quanto mais meu solo respira, mais esse solo é vivo, mais esse solo é saudável. Perguntaram, acho que na última sessão, né, formas de a gente avaliar, fora essa determinação de carbono, uma forma de a gente avaliar se o meu solo é rico biologicamente é essa questão de avaliar a respiração do solo. Se eu tenho um solo que respira mais, ele está tendo mais ciclagem. E aí o que acontece? Então, fica quase nítido, pelo menos para a gente que lida todo dia, é meio nítido que para eu ter uma palhada e para eu ter vida no solo, eu vou incorporando carbono, materiais de alta relação CN. Mas chega um momento que, se eu só incorporar carbono e não incluir nesse processo nitrogênio, principalmente, eu estou considerando que calagem e todas as outras situações estão adequadas, se eu não incorporar nitrogênio nesse solo, seja via fertilizantes industrializados, seja via leguminosas, o meu sistema paralisa. E é muito interessante. E a outra coisa que a gente observou é que eu colocando nitrogênio, fósforo e potássio na fase pastagem da minha integração lavoura-pecuária é muito mais eficiente do que eu colocando esses nutrientes na fase de produção de grãos. O que significa dizer isso para vocês? Que eu estou dizendo para vocês, deixem de aplicar fósforo e potássio na soja, e aí o professor Leandro, que vem na sequência, vai mostrar para vocês que o resultado é positivo, né, com resultados de vocês aqui. Deixem de aplicar fósforo e potássio na soja e passem a aplicar na pastagem. E aí, quando você entra no plantio da soja, claro que tem toda uma tecnologia envolvida nisso, você não vai aplicar esses adubos. Isso é adubação de sistemas. Outra coisa que é mais gritante ainda
é que a gente aconselha também, é aplicar nitrogênio na pastagem, alimentar o animal, produzir carne, colocar o milho e não aplicar nitrogênio de cobertura no milho safra, somente com o residual da pastagem. Mas da onde que veio isso, né? Da onde é essa origem técnica dessa mudança de fertilização, de prática de fertilização? Se vocês olharem aqui, eu não atualizei isso daqui, tenho que atualizar, é de 2015, tá? Essa é a porcentagem de consumo de adubo no Brasil. 42% do adubo consumido no Brasil naquele ano foi para soja. Quanto foi para pastagem? Mais de 10? Não. Nós tínhamos 35 milhões, deve estar em 36 milhões por hectare de soja. Então, meus alunos aí estão bom? 1,57. E ainda que esse ano apareceu a pastagem, porque tem ano que nem aparece a pastagem no estatística. Então, o Brasil é um país que não aduba pasto. Está melhorando. E eu sei que muitos senhores aqui, senhoras, que são produtoras, adubam suas pastagens. Está melhorando, mas já foi bem pior. Mas, via de regra, o Brasil não aduba pastagem. Isso é normal nos outros países? Não. Estava falando com o Paulo no almoço, também de últimas estatísticas que tinha feito. O consumo de nitrogênio na Europa é de 600 quilos por hectare ano, que dá 1.200 quilos de ureia ano na Europa, por hectare. No nosso país, quanto que é de nitrogênio? Não dá 1, não dá 2 quilos no geral de produção, para a nossa produção. E aí, nós temos quantos hectares de pastagem? Para os 110? Mas vou arrumar lá. Obrigada, Tessa. E aí, o que acontece? Mesmo assim, é 3 vezes mais que a área da soja, que levava 45% do adubo. E leva ainda, leva uma boa quantidade. Não estou dizendo para não adubar soja, mas eu canso de ver em propriedades lá no sul, né, pegando o exemplo do sul, em que o teor de potássio já está mais que o dobro do nível crítico, certo? E aí não precisava ir potássio nessa lavoura, e eu consigo monitorar como agrônomo, consigo ver lá se isso está aumentando ou baixando, e aí o produtor coloca o potássio na soja e a pastagem, muitas vezes ao lado, está precisando desse mesmo potássio. Então, a gente tem essa tendência e o medo por formação, por quê? Porque a nossa filosofia de adubação de pastagens, ela veio disso, ela veio de um clima temperado, ela veio da Europa, continente europeu, e veio dos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos e na Europa, existe uma fase em que o sistema paralisa, que é o sistema quando ele entra em frio. A neve mata toda a comunidade que tem nessa camada de 0 a 10, 0 a 5. Nós aqui, o que nós temos no máximo de uma paralisação do sistema? A época de seca, aqui, né? A época que vocês ficam, e mesmo assim, ainda garanto a vocês que se a gente for lá examinar, aquele solo está respirando. Aí, o que a gente começou a trabalhar? No Brasil é diferente. Aqui, tínhamos acabado de tirar os animais e já estava vindo com o quê? Plantando milho, tá? Na sequência de uma pastagem. Quer dizer, e se vocês olharem aqui, essa área que está mais verde foi o piquete que nós aplicamos nitrogênio, essa daqui não, tá? Se essa daqui, depois de 100 e poucos dias de pastejo, ainda está verde, comparada com aquela outra, significa que eu tenho nitrogênio no sistema ainda. E que eu consigo ciclar esse nitrogênio. Então, a gente começa a trabalhar com uma filosofia de adubação que vem justamente considerando a ciclagem de nutrientes. Para falar especificamente do tema, né, que é o sequestro de carbono e nitrogênio, trabalhar com 2 exemplos aqui para vocês, um da região subtropical, Abelardo Luz, e o trabalho aqui do grupo do professor Ed Carlos, né, em Rondonópolis, que, para vocês terem uma ideia, e que, de certa forma, tiveram o mesmo comportamento em algumas linhas. O experimento de Abelardo Luz, Santa Catarina, aqui é um solo argiloso, 65% de argila. Só para chamar a atenção de vocês, essa área aqui, ó, é a área que recebeu nitrogênio durante a pastagem. O amarelinho
Pode ver que eles também, né, na foto, é 12 hectares essa área. Onde não recebeu nitrogênio está mais amarelo. Onde recebeu 200 quilos de N via ureia aplicado de uma vez só, continua aí verde. E o que foi o resultado disso antes da entrada dos animais? Primeiro, 200 quilos de N por hectare no perfilhamento de um azevém tetraploide, né, que seria a ponta das pastagens. O início do pastejo foi 18/7, final 21/11. A gente conseguiu, com nitrogênio, produzir 16 quilos de matéria seca. Sem nitrogênio, na mesma área, 5 toneladas. 3 vezes mais matéria seca, que significa o quê? 3 vezes mais carbono. Então, nessa área aqui, eu estou incorporando mais carbono já de saída pela necessidade. E aqui, 6 toneladas. O que resultou numa produção da seguinte forma. Onde eu não apliquei nitrogênio, eu tive um ganho animal de 342 quilos de peso vivo por hectare, sem nitrogênio nessa área fértil. Onde eu apliquei o nitrogênio, eu já passei para 860 quilos de peso vivo. Foi um ganho bastante expressivo, corresponde a umas 5 toneladas por hectare de soja, por exemplo, se fosse fazer uma comparação. Um ganho bem expressivo de produção animal. E aí o que é mais importante para mim, que é o que trata nós? Além de eu ter ganho aquele animal, aquela produção animal expressiva, eu também estou afetando a qualidade do meu solo. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que o solo respira e que quanto mais ele respirar, mais ciclagem está ocorrendo, mais fértil ele é? Vejam aqui, essa bolinha branca é onde eu apliquei o nitrogênio. Bolinha preta é onde eu não apliquei o nitrogênio na pastagem. O que aconteceu? Foi para 400 miligramas, né, de CO2 liberado por dia, no acumulado de 3 dias, comparado com 300. Então, esse é um dos motivos, das formas que eu posso atestar que a gente está tendo essa melhoria da qualidade do pasto, né? Aqui só para vocês verem, em profundidade, eu tenho menos micro-organismos em profundidade, porque a gente coletou o solo em cima e embaixo, respira menos embaixo, tá? Então, normal, segue a lógica. E aqui é a quantidade de micro-organismo que eu tenho, ou seja, a biomassa microbiana desse solo. Vejam que também na profundidade, na média de 10 centímetros, eu tenho aqui 600, 800, e aqui a gente, à medida que baixa principalmente, interessante, vejam, onde eu apliquei nitrogênio na pastagem. E aí, o que aconteceu? Eu vim com milho, tá? Eu só peguei uma parte do experimento, depois disso daqui, e a produção, essa produção que vocês estão vendo aqui, ó, de 9,69 toneladas por hectare e de 13,63 toneladas por hectare, foi feita sem aplicação de nitrogênio no milho. Eu não apliquei nitrogênio na base e eu não apliquei nitrogênio de cobertura, tá? Então, vejam aqui, ó. Quando eu não pus nitrogênio na pastagem, lembra que tinha só um animal que eu ganhei 300 quilos? Eu consegui 10 toneladas por hectare, que já é um ganho imenso sem nitrogênio. Quando eu coloquei os meus 200 quilos, que eu produzi todos aqueles animais ainda, eu consegui fazer o quê? Eu consegui ter todo aquele ganho e 4 toneladas a mais, certo? Lógico que, como a gente viu que aumentou meu carbono, além de ser produtivo, é a sustentabilidade, a intensificação com sustentabilidade, é isso. Eu estou sendo produtiva, extremamente produtiva, e estou fazendo o quê? E estou melhorando a condição desse solo, eu estou aumentando o carbono. Então, se vocês verem, aumentou o carbono ao longo de 5 anos que a gente trabalhou nessa área, o fósforo, que é o nosso problema do sul, aumentou muito, né? Mas eu tive que jogar durante 5 anos 140 quilos de P2O5 por hectare, eu jogava 70 na pastagem, 70 na cultura, e aí o que acontece? Vocês aqui, em 2 anos, vocês aumentam o nível de fósforo. A luta de vocês é com o potássio, tá? E aqui, para mostrar para vocês, o carbono, o estoque de carbono desse solo inicial, a 10 centímetros apenas, era o seguinte, nós começamos com 37 toneladas por hectare. Então, eu peguei 1 hectare, 10 centímetros, calculei quanto que tinha de carbono, considerei densidade, e eu estava com 37.
5 anos fazendo os mesmos manejos. Passado esses 5 anos, ó, eu vou para 36, diminuiu, manejo diminuiu. O que eu fiz de diferente nisso? Eu mantive a pastagem mais elevada, uma altura de pasto mais elevada, eram uns 20 centímetros do azevém, e fiz o quê? E não coloquei nitrogênio. Então, veja, não me assegura eu tentar preservar lá essa questão. E aí é algo que o pessoal do plantio direto briga muito com a gente. Ah, porque está tirando palhada. Não adianta você deixar a tua aveia lá, crescendo, e essa aveia não ter um aporte de nitrogênio, porque chega uma hora que ela paralisa a entrada de carbono. E o melhor resultado nosso foi quando eu tinha uma alta altura de pastejo, que seja 15, 20 do azevém, e coloquei nitrogênio na pastagem, certo? Esse afetou o quê? Afetou o acúmulo de carbono, o que deu um resultado de aumento de 616 quilos de carbono por hectare ano. Acho que o Giola apresentou 500 e pouco, né? Então, aqui a gente conseguiu 616 por ano a 10 centímetros de profundidade. Veja que eu estou falando que é 10 centímetros. Se você imaginar um perfil do solo, esse acúmulo é muito maior. Mas eu não consigo com soja. Eu não consigo com raiz de soja fazer isso daí. O que eu preciso? Aqui é a aveia nossa, né? Ela vai bem, mas vai a uns, vamos dizer, 1 metro de profundidade. Mas vocês que têm as braquiárias, isso daqui o que é? É o carbono sendo jogado em profundidade, e em grande quantidade. Se eu produzo, chutar ali, 10 toneladas por hectare de palhada de braquiária, embaixo eu estou produzindo 15, 20. Então eu estou acumulando carbono também via raiz. E aí o que acontece? Eu vou pular essa daqui, vou passar direto para a questão da região tropical, apresentar rapidamente, né, também. O experimento aqui do Mato Grosso, o que é? Uma área, vou começar pelo 1, fertilização convencional da soja, que é o quê? O boi está lá, não se coloca nada de adubo na pastagem, e se coloca fósforo e potássio na cultura de soja no plantio. 2, fertilização convencional da soja, fósforo e potássio na soja, mais nitrogênio na pastagem. Aí já começa a ter o nitrogênio. Fertilização de sistemas, toda adubação na pastagem. Lembra que eu falei para vocês? Que eu vou dizer para vocês que é mais vantajoso aplicar todo o adubo na pastagem e deixar a soja sem adubo, e vou ter maior produtividade ali. E aqui a fertilização de sistemas, S3 não tinha o nitrogênio ainda na pastagem, com o nitrogênio na pastagem, tá? Quais foram os resultados? Basicamente, se a gente olhar aqui, a maior acúmulo de carbono, o maior acúmulo ou maior taxa de carbono no solo, aqui está por quilo de solo, foi observado quando? Quando eu fiz adubação de sistemas lá na pastagem e coloquei nitrogênio na pastagem. Fiz toda a adubação, fósforo, potássio e nitrogênio na pastagem. Na sequência vem a fertilização que eu apliquei fósforo e potássio na pastagem e joguei nitrogênio, desculpe, e não joguei nitrogênio, e o pior para acúmulo de carbono foi quando eu não fiz nenhum tipo de adubação na pastagem, certo? Então, guardem isso, o nitrogênio é importante também para o acúmulo de carbono. Eu não vou conseguir fazer acúmulo de carbono se não tiver algum momento entrada de nitrogênio. O problema de eu falar para qualquer produtor, o senhor joga nitrogênio em cima de uma cultura de cobertura. Às vezes a gente faz, né? O Piotr é um lá que antecipa, muitas vezes, nitrogênio em cima do resíduo ou em cima da cultura de cobertura, lá no sul. Estamos testando para o Piauí. Mas o que acontece? Fica complicado dizer, porque não tem uma rentabilidade. É muito melhor dizer para vocês, apliquem no pasto, ganhem animal e aproveitem ainda. O animal já paga o custo do nitrogênio, ainda mais a ureia no preço que está agora, e aproveitem para a cultura futura. E mesmo a soja não precisando de nitrogênio no seu desenvolvimento, a gente não aplica nitrogênio na soja mesmo, o que acontece? O fato de eu aplicar nitrogênio na pastagem
vai aumentar a população microbiana. Todo mundo concorda comigo? Vocês viram aqueles aumentos de respiração, viram aqueles aumentos de massa microbiana. Mas o que acontece? Quando ele aumenta a população microbiana, ela não aumenta apenas a população microbiana ligada ao ciclo de nitrogênio. Ela aumenta também outras populações microbianas, que vão... A bactéria é algo muito especializado. É um micro-organismo simples. Então, a bactéria que solubiliza fósforo é uma. A bactéria que trabalha no ciclo de nitrogênio é outra. Aí, o que acontece? Quando eu aumento essa população, eu aumento, muitas vezes, a bactéria que solubiliza fósforo, que é de extrema importância para a minha soja ali na frente. O que aconteceu aqui? Vejam, o experimento deles aqui do professor Ed Carlos. A fosfatase ácida, que é uma enzima que faz esse processo de solubilização de fósforo, apareceu mais aonde? Justamente onde eu apliquei fósforo, potássio, na pastagem mais nitrogênio, certo? A mesma coisa com a beta-glucosidase, apareceu mais nessa parte. Vejam, nada contra os produtos, né, os bioinsumos, né? A gente está tendo, acho que dessa parte aqui, basicamente, vamos finalizar para cuidar o tempo, senão essa menina me mata. Mas olhem aí, né? O que a gente tem visto muito? A gente tem visto que estão surgindo os vários produtos, né? E é natural, bioinsumos. E aí o que acontece? Na maioria dos casos, os bioinsumos são essas bactérias, são micro-organismos que foram desenvolvidos e selecionados em laboratório com esse propósito. Selecionei uma bactéria que solubiliza fósforo, tá bem? E aí vende, você compra e aplica no teu solo. Acontece que muitas vezes, com um sistema, com um processo como esse, por exemplo, que nós estamos, né, todos nós, o Paulo, o Ed Carlos, os produtores que trabalham com o sistema de integração lavoura-pecuária, a gente vem enxergando o quê? Que num processo natural, agricultura de processo, a partir do momento que eu começo a incorporar animais e fazer um manejo também de nutrição adequado, eu começo a criar o meu bioinsumo. O meu bioinsumo está no solo. E eu acho muito difícil, por exemplo, nessa situação aí do experimento aqui do Ed Carlos, que se eu aplicar bioinsumo, eu vou ter resposta. Por quê? Porque o animal já colocou o bioinsumo. Eu já produzi, as raízes das minhas plantas já produziram esse bioinsumo. E esse é um sistema de produção extremamente potente que não existe em nenhum lugar do mundo, certo? Somos nós, né? E assim, infelizmente, o que a gente muito ouve, e eu acho pior, a gente muito ouve dentro do país, é que os nossos sistemas de produção são degradadores, né? Em qualquer outro país, eu asseguro a vocês, não tem um sistema tão sustentável, porque nós temos produtores que fazem a exploração de forma correta, conseguem fazer lucratividade, dão emprego, né? E ainda, além de tudo, preservam. Só que, como a gente não consegue colocar isso em evidência, né, acaba prevalecendo a outra versão. Mas muito obrigada. Até mais.